Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza, esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu trago aqui uma banda britânica, aí do final da década de 60, uma das pioneiras do hard rock. A gente pode até falar proto-hard rock, que ela antecede bandas como Led Zeppelin, por exemplo. Ela é mais antiga um pouco, apesar de ter lançado o álbum somente depois deles. Estou falando do Andrômeda, uma banda que hoje não é conhecida, infelizmente, mas tinha um grande guitarrista, que era o John Duncan, que depois mudou o nome para John Cann. E ela surgiu ali quando o John, na época do John Duncan, vamos chamá-lo assim, estava em outra banda chamada The Attack, uma banda mais mod psicodélico. Ele tinha muita amizade tanto com o Pete Townshend, do The Who, quanto com o Jimmy Page, do Led Zeppelin. E nessa época, por volta de 67, lembrando, o Jimmy Page ainda estava no Yardbirds, Led Zeppelin não existia. E foi ali que o Andrômeda começou a tomar forma. Eu cheguei a falar, alguns meses atrás, do álbum The Five Day Week Stroll People, que era o Andrômeda com pseudônimo. Eu cheguei a falar mais ou menos, se eu não me engano, que ele era meio que um embrião do Andrômeda, mas na verdade não. Na verdade, o Andrômeda já existia e esse Five The Week Stroll People era mais um pseudônimo para eles não ficarem, para ganhar uma grana e não se queimarem com gravadoras, com selos. Então, o Andrômeda já existia mais ou menos desde 67, ele se formou mais ou menos. Mas o álbum de estreia só foi único deles, só foi saindo em 69. Também tivemos um single, é tudo que o Andrômeda lançou na época, um single e um álbum, também auto-intitulado. Mas por algum período aí, o John Duncan, ele se desdobrou entre o Attack e o Andrômeda. O Attack não era a banda dele, ele entrou quando a banda já tinha sido formada, ele substituiu guitarristas. Um deles, inclusive, tinha sido Dave O'List, que depois foi pro The Nice. E o Andrômeda, assim, era um projeto que ele criou, junto com o baixista Mick Hanksworth, inicialmente com o baterista Jack Collins, mas depois o Jack Collins seria substituído pelo Ian McLean. E acredito que ele continuou no Attack porque era a banda que pagava as contas dele, era a principal fonte de renda dele. Mas o que ele queria mesmo fazer era com o Andrômeda. Mas o Attack teve um álbum eles gravaram um álbum que deveria ter sido lançado em março de 68, mas não foi lançado, a gravadora se negou a lançar, com isso a banda acabou terminando, encerrando suas atividades, e com isso aí sim ele ficou livre para desenvolver o Andrômeda do jeito que ele queria. Então saiu primeiro um single com Go Your Way no lado A e Keep Out Comes I'm Dying no lado B, onde eles já mostram o poder de fogo que a banda tinha. O John Duncan é um guitarrista fantástico e o Mick Hanksworth não ficava atrás. O Jack Collins acho que não estava muito à altura dos dois, por isso ele foi compreensivelmente substituído pelo Ian McLean para a gravação do álbum. E daí em 69 é lançado então o Andrômeda. Essa capa não é a capa do álbum original. O desenho é o mesmo aqui, mas as cores estão trocadas. Aqui a parte púrpura era mais marrom. O sol aqui era amarelado. E a parte azul tinha mais um tom de vermelho. Mas o desenho do álbum era esse mesmo. Essa é uma edição dupla, chamada Definitive Collection. Temos aqui. E aqui a banda. Aqui aqui em cima, o John Duncan, guitarrista. Aqui o Mick Hanksworth, baixista. E aqui o Ian McLean, baterista. E essa edição aqui, que saiu em 2000, tem aqui uma entrevista com o John Duncan, na época já era John Cann. Mas apesar de ser chamada Definitive Collection, ela não é definitiva. Tanto antes como depois surgiram lançamentos com canções que não estão aqui. Então,
O Andrômeda era um caso que seria interessante lançar um box com todas as gravações dele. Mas aqui é bem sortido esse álbum aqui. Tem o álbum de 1969 na íntegra, que está no CD1. Depois temos aqui o single, também as duas faixas do single vêm logo depois. Algumas demos, temos aqui no CD1. E no CD2 a gente tem uma miscelânea aqui, por exemplo, temos 5 canções do Top Gear, que eles participaram do programa do John Peel na BBC, o famoso Top Gear. Temos também daqui diversas demos aqui e algumas faixas ao vivo, tanto no Middle Earth Club quanto no Roundhouse, famosos clubes londrinos aí da década de 60. Mas então passando aqui para o mais importante, que é o som. É só mostrar aqui novamente o álbum, o CD. Aqui, abre aqui. Então, o CD1, como eu falei, começa com o álbum na íntegra. Ele já começa muito bem com Too Old, que é uma música que eles pegam um pouco mais leve. Assim como a segunda, The Day of the Change, que são músicas bem trabalhadas, com um certo peso sim, mas um pouco mais pop, podemos dizer. Já a terceira música eles pegam bem mais leve, a música bem mais relaxada, Now the Sun Shines, mas a coisa, o bicho volta a pegar em Turn to Dust, que é dividido em 3 partes aqui. Discovery, Sanctuary e Determination. Depois temos aqui uma outra suite, Return to Sanity, é um dos pontos altos do álbum inclusive. Aqui é um hard rock psicodélico para ninguém botar defeito. Até poderia dizer que influenciou Led Zeppelin, quem sabe? Ele tinha muita amizade com o Jimmy Page mesmo. Então temos aqui nessa parte 3 partes também dessa suite, Return to Sanity, Breakdown, Hope and Conclusion. Depois temos The Reason, que novamente pega um hard um pouco mais leve também, mais um tiquinho pop também. Depois uma balada linda, I Can't Stop the Song. E depois vem a parte melhor do disco que fecha o álbum. Mais uma suite, também com 3 partes, que é When to Stop. Aqui realmente eles botam para quebrar. Aqui o instrumental é perfeito aqui nesse caso. Tanto a guitarra quanto o baixo duelam incessantemente aqui, a bateria acompanha. Uma viagem musical aqui, tem aí mais de 8 minutos essa suite, que a primeira parte se chama The Traveler, a segunda Turning Point e a terceira Journey's End. E o single, falei Go Away, Keep Out Cause I'm Dying, é uma das coisas mais pesadas que eles fizeram. Inclusive no álbum eles pegaram um pouco mais leve, mas o single é hardão mesmo, daqueles bem azeitados. E depois nas demos aqui, eu gosto muito de The Garden of Happiness, que é bem psicodélica. Outra que eu adoro, Let's All Watch the Skies Fall Down. Essa que também tem uma guitarra maravilhosa e também uma música bem viajandona. E o bluesaço See Into Stars, que é a última faixa aqui do primeiro CD. No CD 2, como eu falei, temos aqui as canções do Top Gear, do John Peel, são as 5 primeiras. 3 delas estão no álbum, que é The Day of the Change, The Reason e Return to Sanity. Eles tocam aqui uma versão um pouco mais resumida, mas mesmo assim interessantíssima. Depois eles tocam o lado B do single deles, Keep Out Cause I'm Dying, e uma inédita que não apareceu nem no álbum nem no single, que é Search On. Aqui um pouco mais baixo, o ponto aqui não é tão boa quanto as outras. Depois temos 2 músicas aqui que foram gravadas na época do álbum, mas ficaram de fora por questões de limitação de tempo. Out to the Sea, talvez a música mais pop que eles gravaram, e Law on the Streets, essa um pouco mais pesada. Temos aqui uma música chamada Sleep Like a Child, que eu simplesmente amo essa música. Também aqui temos uma música meio estilo Yardbirds, meio estilo The Who, e que ela aparece tanto em álbuns do Andrômeda, em lançamentos posteriores do Andrômeda, quanto do Attack, a banda que
o John Duquesne fazia parte também ali em 67, início de 68. Então não sei quem que toca aqui exatamente essa canção, nessa canção. Mas com certeza não é o vocalista do Attack. Então eu acho que essa música aqui está mais apropriada em álbuns do Andrômeda mesmo. E depois temos aqui duas músicas que foram as primeiras que eles chegaram a gravar, mas não lançaram. I Just Wanna Live My Life e The Lodger. Aqui são músicas interessantes, mas que ele ainda não tinha encontrado o som exato deles. E aqui também prejudica um pouco o fato de elas serem com o Jack Collins, que era um baterista que não tinha a mesma pegada vigorosa do Ian McLean. E depois temos as músicas ao vivo que são simplesmente fantásticas também. Em especial uma chamada Ácidos aqui, que é a mais interessante de todas, mais de 10 minutos de duração. Que inclusive ela engloba um pouco a canção Return to Exodus, que está no CD1. E depois temos aqui as duas últimas, All New Step This Way. São as últimas músicas que o Andrômeda chegou a gravar antes deles se separarem, isso em 1970. Depois do fim do Andrômeda, o John Duquesne entrou no Atomic Rooster, tocou no clássico Death Walks Behind You. O Mick Hanksworth, baixista, ele formou outra banda bem interessante que é o Fuzzy Duck, que recentemente ganhou uma edição em CD da Hellion, aqui brasileira, edição nacional. E também ele chegou a participar até do 10 Years After, ali sob o sobrenome Alvin Lee and 10 Years After. O Ian McLean, que eu não ouvi falar mais, não soube mais dele, não sei se ele participou de alguma banda ou não. Mas, com certeza, o trio aqui era um trio parada dura mesmo. Não ficava nada a dever ao Cream, ao Jimi Hendrix Experience. Eles também eram sensacionais. E lembro vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.